Hebreus capítulo 11. Versículo 32. E que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, e de Samuel e dos profetas. Quem diz amém por isso? Amém. Nós somos sempre categóricos quando nós falamos, irmãos, de comer a palavra do Senhor. Há uma palavra, irmão, de despertamento para toda igreja. A gente usa muito para os ministros do Senhor, mas cabe a cada pessoa. Quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, ele diz que nós somos despenseiros de Deus. Em outras versões, diz mordomo. O despenseiro é aquele que cuida da despensa. As casas de hoje, as famílias se reduziram, não tem mais despensa. Mas, na casa da minha avó tinha, na casa do meu pai tinha, a despensa é o lugar onde ficam os alimentos. As pessoas colocavam lá. Então, naquela época, quem cuida da despensa é o despenseiro. Ele tira o que é necessário para a organização da casa, para preparar. A comida está posta, ele vai, pega o alimento e vai preparar. E esse despenseiro que prepara alguma coisa, como nós, como os ministros que aqui estão, como você que prepara para levar uma palavra para alguém, para dar um testemunho de uma pessoa, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que Deus requer uma coisa, a única coisa do despenseiro é o quê? Que se ache fiel. Então, fidelidade para Deus é mais do que necessário. Por que o despenseiro tem que ser fiel? Porque ele não pode desgraçar, vamos dizer assim, desgraçar a comida. É um crime fazer com que a palavra exposta seja passada de uma maneira diferente. Uma interpretação errada, uma falsa aplicação. Tem coisas que passam, mas tem coisas que são gritantes nos nossos ouvidos, né? Uma aplicação errada. Eu não quero nem falar de uma exegese, mas uma aplicação que se coloca, e as heresias, elas nasceram daí, de interpretar um texto erradamente. Uns fizeram por ignorância e outros fazem por maldade mesmo, para dar lastro à sua crença de que aquilo ali é a fiel interpretação. Então, todos aqueles que expõem a palavra, que explica a palavra, que ensina a escola bíblica dominical, quem evangeliza, quem leva a palavra num culto, quem tem a oportunidade de pregar, de dar uma saudação, um testemunho, esses são os despenseiros. Por quê? Porque eles estão entregando aquilo que Deus colocou para ele. Então, eles têm que ser fiéis a Deus, entregar aquilo que Deus mandou. Então, há uma preocupação muito grande, irmãos, de quem ministra a palavra do Senhor. Quem ministra a palavra do Senhor tem que ter responsabilidade com aquilo que vai ser entregue, porque uma vez a palavra dita, quem ouve assimila aquilo ali e pode ter uma interpretação errada, uma ação errada, e fatalmente pode ter um erro naquilo que se fala. E a gente tem que ter muita cautela nessas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? A mão dos despenseiros fiéis, levanta e diz amém. Graças a Deus. Cuidado, viu? Nós estamos falando, irmãos, de fé. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai elencar, primeiramente, desde os primeiros pais, dos primeiros habitantes da terra, um crime terrível entre dois irmãos, que acontece depois de um culto, por incrível que pareça. O primeiro crime se dá por inveja, por ciúme, de alguém que oferece a Deus algo de coração, uma intenção boa,
Alguém vê aquilo ali, se entristece porque Deus recebe. Como hoje, muitas vezes, né, tem pessoas que dão comichões nos ouvidos, quando vê alguém explicar bem a palavra, pregar bem, e começa a botar defeito, né? Falou errado, concordou errado, né? Disse aquilo. Acontece, irmãos. Quem ministra, às vezes troca as coisas, né? De vez de dizer os pães e os peixinhos, troca as coisas, e acontece aí. Muitas vezes acontece. É natural do ser humano. A gente não pode ter erros crassos, mas um erro acontece. A gente cita uma passagem que às vezes não está, isso acontece. Então, essa questão de fé que o escritor aos Hebreus está falando, ela contribui muito para a nossa fé pessoal. Ele vai trazer os personagens, no final ele vai trazer as consequências da fé guardada por esses homens, mas ele vai assegurar que mesmo aqueles que não viram, não vislumbraram visivelmente a promessa, eles, pela fé, contemplaram o invisível. Eu creio que Deus revelou para todos eles. O Messias não tinha vindo ainda, a redenção total não tinha acontecido, mas Deus mostrou em uma visão futurística o que iria culminar a fé que eles tinham naquele momento. É como aqueles que morreram na fé, eles não viram, não participaram do arrebatamento, eles não chegaram ao ápice, mas eles morreram crendo que um dia, como foi cantado, a trombeta vai soar e eles vão voltar à vida transformado outra vez para estar com Cristo para todo o sempre. Glórias a Jesus. Nós já ouvimos muitos hinos sobre Gideão, sobre os 300, né? E as irmãs gostam disso aí. 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha, e canta aí. É uma coisa bonita. Quando o escritor fala sobre Gideão, ele está se reportando ao tempo dos juízes. O que o judeu chama de shofetim. São homens capacitados, equilibrados para trazer justiça no meio do povo de Deus. Se nós formos para o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, Deus chama Josué e diz: o meu servo Moisés é morto, levanta-te agora, se dispõe, tome coragem, porque você vai ser o líder deste povo aqui. No livro de Josué. Josué era aquele homem que vivia de lado da tenda de Moisés, aprendendo, ouvindo. É triste quando uma pessoa não aprende as coisas, irmãos. Elas não têm interesse de aprender as coisas, fazem errado. Faz as coisas atrapalhadas. Mas é bom sempre aprender, sempre ouvir, estar prestando atenção nas coisas. Ninguém começa como um bom professor de escola bíblica dominical. O tempo vai maturando a pessoa vai se habilitando, a pessoa vai pesquisando. E ela, quando se matura, torna-se um bom professor. Como um pastor, como um pregador. Pastor Billy Graham, quando fez o seu primeiro sermão, foi convidado pelo seu pastor para fazer o primeiro sermão. Ele fez 4 sermões logo. Ele disse: bom, se esse não dá certo, esse aqui dá, esse aqui dá, esse aqui dá. Ele calculou o tempo, mais ou menos 60 minutos cada sermão. E ele disse que quando foi pregar o primeiro sermão, ficou tão nervoso que pregou os 4 sermões em 5 minutos. Acabou, fechou tudo. Então, são aprendizados. São formas de nós aprendermos as coisas de Deus. Então, o livro de Juízes, quando começa Juízes, no capítulo 1, não é Deus que fala agora, irmãos, é o povo que procura. Josué deu uma falhazinha aí, não fez um líder, irmão. Você não vê nenhum líder que Josué fez, um homem, um capitão que tivesse na frente. Tanto é que o livro diz: e morrendo Josué, o povo perguntou a Deus: quem subirá por nós agora? Quem vai subir? Não tinha ninguém. Aí Deus disse: Judá vai subir por vocês. Para cumprir-se uma profecia que Jacó fez no capítulo 49 de Gênesis, que Judá, o cetro estaria com Judá. A liderança estaria com ele até que viesse Siló.
ele era uma rama de videira que ia brotar, que ia esparramar todo. Ele seria líder entre seus irmãos, uma profecia, e ele guardou. Eu quero dizer nesta noite, guarde o que Deus tem falado ao seu respeito, porque no tempo certo, determinado, Deus fará cumprir na íntegra. Agora tem que esperar, sem se apressar, sem atropelar as coisas. Aquilo que Deus falou no passado é o que Deus cumpre no presente, porque o nosso Deus é fiel em nossa vida. Glórias a Jesus. A Bíblia diz que as pessoas faziam o que achava melhor para si, porque não tinha um líder. E quando não tem um líder, todo mundo quer fazer o que quer. Por isso, irmãos, eu estava conversando com o pastor Paulo. Liderança é uma coisa de Deus, irmãos. No céu tem hierarquias, tem tronos, potestades, tem arcanjos, serafins, querubins. Porque se não tem liderança, não tem harmonia, todo mundo quer fazer o que quer. Deus prepara alguém habilitado, Deus dá dons a esta pessoa para estar à frente de um grupo, de uma banda, de uma igreja. Agora, quem é líder precisa entender as suas limitações, irmãos. A líder, como o sogro de Moisés, Jetro, falou, escolhe homens maiorais de 50, de 100 e de 1000. Tem gente que é maioral de 50, tem gente que é maioral de 100 e tem gente que é maioral de 1000. Se você pegar um maioral de 1000 e colocar para ser maioral de 50, dá uma confusão, irmão, porque a capacidade dele é bem mais extensa do que se pode esperar. Como Deus é sábio, Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Quem é maioral de 50, de 50, de 100, de 100, de 1000, de 1000. O que acontece é que há uma desarmonia, porque quem é maioral de 50 quer ser maioral de 1000 e não dá certo, irmão. Nós temos que ficar na vocação pela qual nós fomos chamados. Feliz é quem entende o seu lugar, feliz é quem entende as suas limitações, feliz é quem se conhece. Os romanos diziam, o homem que não se conhece, não sabe o valor que tem, nem o porquê das suas limitações. Eu sou limitado, você é limitado, então fiquemos na vocação pela qual Deus nos chamou, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Deus levantou juízes na terra, porque o povo havia se esquecido de Deus. Deixaram os seus princípios, deixaram a lei do Senhor e se enveredaram por caminhos tortuosos. Adoraram a Baal, a Milcom, adoraram a Astarote, a deusa Aserá, foram adorando. Tanto é que no capítulo 6, a Bíblia diz que os midianitas, houve paz, o pecado veio outra vez, e Deus suscita os midianitas para tomarem as possessões do povo, de algumas tribos. E agora aparece no cenário Gideão, irmãos. Gideão é um valente. A Bíblia diz que quando eles plantavam, quando eles faziam a sua agricultura, seus animais, os midianitas, os amalequitas e o povo do norte, do leste vinham e tomava tudo. 7 anos de servidão. Aonde se tira tudo, há o quê? Empobrecimento. O povo ficou pobre, irmãos. Saíram da cidade, foram morar nas cavernas, foram morar em um lugar distante. Um povo que tinha uma promessa de Deus está morando em covas, em cavernas, para se resguardar dos inimigos. A Bíblia diz que quando eles plantavam, eles iam lá, saqueavam tudo e levavam. Não matava ninguém, por quê? Porque eles queriam que ele plantasse de novo, e eles levariam tudo de novo, 7 anos nesse negocinho. Vai lá, vem cá, e o povo ficou pobre,
e agora aparece Gideão. Gideão, para guardar a colheita do trigo, ele vai para o lagar, que ficava mais próximo das rochas, e ele está o quê? Malhando no lagar, o trigo, para guardar dos inimigos. O anjo veio, ficou debaixo do carvalho, e olhou para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Amém. Quem é valoroso aqui nesta noite, levanta as mãos. Então o Senhor é com você também. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ora, se Deus é com eles, qualquer um de nós perguntaríamos, irmãos, se Deus é comigo, por que tudo isso me sobreveio? Aí ele vai falar para o anjo do Senhor o que é que se foi feito dos grandes milagres de Deus. E ele cita o Egito, das pragas que houve, do livramento que houve na última praga. E aonde está Deus agora, irmãos? É o que as pessoas perguntam por aí. Nós estamos vivendo um momento crítico, difícil, terrível. E as pessoas se perguntam onde está Deus. Quando é que Deus vai se levantar para fazer alguma coisa? Muita gente empobrecido, morrendo, sem esperança. E a esperança vai se esvaindo de muitos crentes. E o futuro, como é que acontece? Vou ficar como agora? E Deus sempre dizendo para a gente: vocês são valorosos. Por quê? Porque Ele está malhando o trigo no lagar para guardar dos inimigos. Porque eles vinham tomar outra vez. Aí Deus disse: olha, Gideão, pela vossa mão eu vou dar livramento a este povo. Quando Deus fala conosco, irmãos, a primeira coisa que vem é a nossa condição pessoal. Jeremias: eu sou uma criança, Senhor. Moisés: sou pesado de falar. Gideão disse: eu sou o menor da casa de meu pai. Ele é Biesrita. Usa Biesrita, é uma subtribo de Manassés, pequeno, sem influência, sem nada. Aí a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus não trabalha com o aparente. Deus quer mostrar para mim e para você que para Ele fazer alguma coisa, Deus não precisa de aparato. Deus só precisa que você confie que Ele vai fazer algo para que Ele possa realizar um grande milagre na sua vida. Glórias a Jesus. É que quando Deus fala conosco, a gente olha a nossa condição. Quem sou eu? O que é que eu tenho? E o que é que eu posso? Você nem é, você não tem nada e você não pode nada. E Deus vai mostrar para Gideão que o livramento na mão dele é proveniente do braço forte do Senhor. Gideão agora vai fazer uma prova de Deus. A gente prega muitas vezes: não faça a prova de Deus não, porque Deus é fiel, irmão. É porque você não sabe o que é que as pessoas passam. Fazer prova não é desconfiar de Deus. Fazer prova é desconfiar da gente própria, irmãos. A gente nunca imagina como é que Deus vai fazer as coisas. Como e por onde e aonde. Somos fracos e a gente quer um sinal de Deus. A Gideão disse: Senhor, se eu pegar um velo de lã, colocar na terra, na grama, e amanhã todo lugar estiver molhado e o velo estiver seco, foi o Senhor. Aconteceu a mesma coisa. Molhou todo o descampado e o velo está enxuto. Aí agora ele vai inverter. Ele pede que o velo esteja molhado e o campo esteja enxuto. E Deus fez.
Aí ele chama Gideão e diz: Gideão, você vai dar um grito. Você vai chamar as tribos de Manassés, as tribos de Zebulon, de Azer e de Naphtali. Você congrega o povo para uma grande batalha. Mas antes disso, você tem que quebrar o altar de Baal e o poste ídolo que estava ao lado do altar de Baal. O que é que as pessoas faziam? Faziam o altar de Baal e do lado fazia o poste da deusa Aserá, que era um falo masculino, aonde as pessoas iriam se prostituir debaixo do carvalho e faziam suas orgias ali. Deus disse: olha, para que eu opere no meio do povo, você quebra o altar de Baal, você pega o segundo boi do teu pai, você mata, quebra o poste ídolo, corta, faz uma fogueira, queima, que eu vou me responsabilizar por tudo isto. Glórias a Jesus. Às vezes, irmãos, nós temos alguns altares em nossa vida. Não é de Baal, mas é como se fosse. Um dos altares que nós temos na vida é o orgulho, irmãos. A prepotência. Ninguém vê orgulho, mas se percebe. No olhar, nas atitudes, no desprezo, muitas vezes, por aquilo que você faz. Então, orgulho mata, orgulho resseca a pessoa. Você nunca vai ver um orgulhoso se dar bem na vida, porque a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja seca, maltrata. Quem é invejoso, quando vê alguém fazer alguma coisa, fica se queimando por dentro. Eu queria aquilo para mim, aquilo era para mim, eu poderia fazer melhor. Faz nada, irmãos. Deus sabe a quem dá, Deus sabe a quem trabalha, Deus sabe a quem constitui. A obra é de Deus, então é Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que abate, é Deus que faz descer a sepultura, faz subir dela, é Deus que constitui, é Deus que pode, é Deus que autoriza, é Deus que faz as coisas. Então tudo quanto nós façamos para Deus é dado por Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a alegria é nossa, mas a honra tem que ser dada ao Todo-Poderoso, porque Ele merece a nossa honra e a nossa adoração. Glórias a Jesus. São altares que precisam ser quebrados. Um dos altares que precisa ser quebrado, irmãos, é o respeito pelas autoridades. E nós aprendemos aqui deste púlpito, o pastor Roberto de Abreu e Lima falou uma coisa muito interessante que nós aprendemos de Deus. Quando alguém fere a santidade de Deus, irmãos, Deus ainda perdoa. Mas quando alguém fere a autoridade de Deus, irmãos, Deus geralmente não perdoa, irmãos. Porque afrontar a autoridade de Deus é se contrapor uma ordenança de Deus. Davi pecou moralmente, se humilhou, Deus perdoou. Mas Saul não, irmãos. Saul afrontou a autoridade de Deus, disse: não faça, ele fez. Não poupe Amaleque, ele poupou. Então, quando nós ferimos a autoridade, irmão, por isso que a Bíblia manda filhos respeitar os pais, o discípulo respeitar o mestre. Manda que a família tem que se subordinar aos pais, que hoje nós perdemos. Os filhos não respeitam mais pai nem mãe, não tem consideração nenhuma. E a Bíblia diz que quem respeita pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer ter promessa, se você quer ter vitorioso, respeite teu pai, tua mãe, eles te criaram. Isto é mandamento de Deus. Se você desrespeitar a autoridade, Deus vai se levantar contra você. Quem não respeita o dirigente do departamento, porque foi Deus que constituiu.
Quem não respeita autoridades civis, foi Deus que constituiu. E é Paulo escrevendo a Timóteo, fala sobre isso, que nós devemos se sujeitar às autoridades. O povo tinha afrontado a Deus. Aí Gideão dá um grito de convocação, como foi convocado já aqui, terça-feira, dia 7, consagração de 8 a meio-dia. Foi dado o grito e vamos ver quantos valentes chegam para nós estarmos aqui. Gideão convoca todo mundo. Quantas pessoas aparecem? 32.000 pessoas. Muita gente. Os exércitos juntos do inimigo, 135.000. Israel, 32.000. Aí Deus disse: Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Muita. Parece um disparate um negócio desse, irmãos. Como é que nós vamos para uma guerra, para uma peleja, juntamos o povo e Deus disse que tem muita gente? Aí Deus disse: diga aos medrosos, aos covardes, que volte. Só foi ele falar, irmão, 22.000 foram embora. A palavra covarde, irmãos, é uma palavra muito dura. Porque o covarde não é o que tem medo. O covarde é aquele que nem sequer tenta fazer alguma coisa. Isso é covarde. Existia dentro do Império Romano uma palavra que a gente não se usa muito no nosso vernáculo, mas existe. Era a palavra pusilânime. Pusilânime era o soldado frouxo, covarde, que não merecia estar alistado no exército do império. Era um homem que tinha medo de morrer, tinha medo do inimigo, tinha medo de processo, tinha medo de tudo. Aí Deus disse: olha, diga quem for assim, covarde, medroso, acanhado, pode ir para casa. 22.000 arrumaram tudo e foram embora. Aleluia. Ficaram 10.000. Deus disse: tem muito ainda. Irmão, a gente não entende como é que Deus trabalha. Não. Eu não sei se eu correria também, não sei. Porque é difícil, você para uma luta, convocou, aparece. E Deus disse que você tem muita gente com você ainda. O primeiro teste foi de covardia. O segundo teste é de atenção e de vigilância. Gideão pega o povo, desce a fonte de Arode. Quando chegar na fonte, observe. Quem se agachar, ajoelhar e tomar água, lamber água como um cão faz, você separa para um lado. Agora, quem pegar água com a palma da mão e trouxer até a boca, você separa do outro lado. Irmãos, quem não está preocupado com a peleja, irmão, está nem aí com o inimigo. Baixava a cabeça e tomava água que lambia como um cachorro. O inimigo podia muito bem vir e matá-los ali. Mas quem está vigilante nunca faz isso. Eles estão atentos, pega água com a mão, estão olhando e joga na boca. A Bíblia diz: orai e vigiai. A palavra vigiar é uma palavra grega, gregório, que significa estar acordado e alerta. O inimigo da nossa vida está 24 horas procurando a quem possa tragar, mas quem está vigilante tem o leão da tribo de Judá do lado para que nada aconteça. Despertemos, oremos, porque o Senhor já está às portas e Ele virá buscar a sua igreja. Glórias a Jesus. Quantos homens faz isso? 300 homens. 9.700 fizeram o contrário. Deus disse: pode dispensar todos eles aí. 300 homens, irmãos. Agora, a instrução quem vai dar é Deus. O meu problema, muitas vezes, o seu problema,
é que nós queremos criar artifícios para que Deus faça alguma coisa na nossa vida. A gente quer ser visto muitas vezes. A gente quer oportunidade. A gente quer mostrar os nossos dons muitas vezes. Mas não precisa. Deixa que Deus vai criar a situação necessária. Eu tenho que pregar esta palavra e confiar em Deus. Se Deus me chamou, Deus vai me capacitar. Se Deus me chamou, Deus vai preparar todas as coisas necessárias. Se Deus te chamou, aguarde, porque o necessário de Deus vai acontecer na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. É Deus que prepara, é Deus que capacita, é Deus que abre, é Deus que envia. É Deus que trabalha na minha e na sua vida. Glórias a Jesus. Agora Deus vai dar um exemplo de fé para Gideão. Aí Deus instrui a Gideão para que pegue os 300 homens e desse espada para eles. É verdade? Não. Deus mandou dar buzinas, cântaros, com tochas acesas dentro. Os midianitas estão no vale de Jezreel, acampados. Aí Deus vai dar um sonho a um soldado midianita. Aleluia. Não se preocupe, irmãos. A providência de Deus é muito mais rápida do que o seu WhatsApp. Muito mais eficiente. Aleluia. Eu creio que Deus ainda dá sonhos, que Deus mostra visões, que Deus mostra meios. Eu preciso confiar mais em Deus do que numa mensagem de WhatsApp para alguém para pedir interferência ou ajuda. Eu preciso confiar no Todo-Poderoso, que trabalha mesmo que ninguém vê, que desmancha, que quebra laço, que corta lança e que peleja pela nossa causa. E nesta noite, no nome de Jesus Cristo, a tua confiança tem que estar posta em Deus. É Deus que trabalha na sua vida. Não se preocupe que na hora certa Deus dará sonho, visões e mostrará que Ele é aquele que peleja pela tua vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Deus nunca trabalha pela metade, irmãos. A obra de Deus é completa. Se você chegou aonde chegou e foi necessário intervenção humana, você está redondamente enganado. Você não sabe em quem crer. Mas se você chegou aonde chegou, porque foi Deus que assim quis, descanse, durma, se tranquilize, porque Deus dará cabo de todas as coisas. Foi Deus que chamou, foi Deus que olhou, foi Deus que revelou, Deus capacitou. Então não se preocupe, deixe as coisas tomarem o seu devido lugar. As coisas vão se encaixar no lugar certo e Deus vai ser glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. Um sonho, onde os soldados vão dormir à noite, e Deus dá um sonho àquele soldado. Um sonho meio esquisito, de um pão de cevada que rondava o arraial. Para nós, irmão, para nós, é solução. Para o inimigo, é confusão. Enquanto Deus trabalha com solução para nós, Deus trabalha com confusão para o inimigo. Glórias a Jesus. Enquanto Deus se revela para nós, Deus confunde a mente do inimigo. Glórias a Jesus. Um pão que ronda o arraial.
Alguém percebe que tem alguma coisa sobrenatural nisto aí? Eu quero falar para os meus companheiros que estão na minha retaguarda e para a igreja nesta noite. Quando Deus está em nossa vida, alguém sempre vai perceber algo sobrenatural. Sempre. Que talvez não entendam muito, mas sabe que tem algo diferente, que tem algo estranho, que aquilo não é normal. Aleluia, aleluia. Que querem destruir os projetos, que querem impedir, que querem que nós voltemos para trás. Mas é Deus que está neste negócio. As coisas de Deus são meio confusas, mas são certas. Aleluia. Eu não creio que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certo por linhas certas. O problema é que muitas vezes as linhas de Deus nós não entendemos, mas é Deus que está escrevendo. Não se preocupe, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Deus é aquele que faz coisas novas acontecer em nossa vida. Pão de cevada. Aleluia. O que é que Deus, irmãos? O que é que Deus? Irmão, Deus nesta última hora, Ele quer nos dar sonhos, irmãos. Deus quer dar visões. Deus está tentando achar uma brecha em nossas vidas para nos revelar coisas profundas que você nem sabe, você nem conhece. Deus quer fazer isso na sua vida. O ministério precisa confiar, depositar cabalmente a sua vida nas mãos de Deus. Deus só quer encontrar fidelidade em nós. Se nós formos fiéis, Deus vai fazer com que a despensa produza coisa boa. E o povo levanta a mão e diz: isso é de Deus, é coisa boa que está vindo aí. Então somente confiemos em Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Uma batalha que se ganha sem espada. Eu disse: Gideão, faça o seguinte: só tem 300 homens. Divide em 3 grupos. Você bota um grupo ali e outro acolá. Agora diga para esse povo aí, para esses guerreiros, que não abra a boca até quando você mandar gritar. O que é que eu aprendo de Deus, irmãos? Eu preciso somente, irmãos, abrir minha boca quando Deus mandar abri-la. Falar somente quando Deus mandar falar. A gente se avexa, a gente perde a paciência, se estressa. A gente muitas vezes fica desacreditado com nós mesmos. A minha filha perguntou essa semana: pai, é pecado o crente ficar preocupado demais, ansioso? Eu disse: não é não, porque o seu pai muitas vezes fica ansioso também. Ser ansioso, irmãos, faz parte de nossa vida. Porque a ansiedade é a resposta fiel das nossas limitações. Se a gente, irmãos, tiver certeza de tudo, não ficava ansioso. Agora, eu não posso perder a confiança em Deus. Não posso. Jesus um dia reuniu os seus discípulos. Eles estão conversando entre si, preocupados. Com o quê? Com o que vai comer. Eles deixaram a profissão de pescadores. A roupa que vai se puindo. Quando acabar isso aqui, como é que fica? É o que a gente faz muitas vezes. Inflação alta, uma coisa ou outra. E o dinheiro, como é que vai suprir as coisas? Jesus ouve
Mas Jesus não diz nada para eles. Jesus vai exemplificar o cuidado de Deus com as mínimas coisas, para que eles saibam que Deus se preocupa muito mais com eles. Jesus manda que eles observem os pardais, que não têm celeiros, não cegam, não colhem, não ajunta nada. Mas Jesus disse: o vosso Pai, que cuida de vocês, não falta um dia sequer comida para os pardais. Não falta. Vocês já viram os lírios dos campos, que nascem muito bonito, mas o sol cresta eles secam-se e se vai levado pelo vento. Eu quero dizer para vocês que vocês valem muito mais do que os pardais e do que os lírios dos campos. O vosso Pai cuidará de vocês todo dia. A Jesus diz uma coisa que a gente não se atenta muito. Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. O mal que ele usa ali é a palavra cacos, dificuldades humanas, ansiedade de querer que aconteça logo, de querer a cura logo, de querer a resposta logo. Jesus disse: não fique ansioso além das possibilidades, porque vocês ficam ansiosos, mas o vosso Pai Celestial vai cumprir com aquilo que falou nas vossas vidas. Fique ansioso, mas confie, espere, aguarde e solicite de Deus, que Deus fará um milagre em nossa vida. Glórias a Jesus. Gideão, homem de fé. Quando me casei, eu disse: meu Deus, eu estou tirando uma mulher, uma jovem dentro da casa dos pais dela, que cuidou dela até 20 anos, e agora a responsabilidade vai ser minha agora. Eu disse: se eu perder emprego, como é que eu fico? Vou cuidar como dela agora? Eu devolvê-la para a família, para cuidar dela? Eu digo: não, Deus, não pode acontecer isso. Eu fiquei com medo. Eu digo: meu Deus, e aí, como é que eu faço? Tenho que cuidar dela. O pai dela dava perfume, dava roupa, dava comida, dava alimentação, dava dormida, dava tudo. Agora é comigo agora. Casei, preocupado, ela nem sabe disso, eu ficava preocupado. Eu digo: meu Deus do céu. Aí veio o primeiro filho, eu digo: e agora? Agora é um menino, agora era um, agora são dois. O menino veio, aí eu perdi meu emprego. Agora foi que... Eu digo: meu Deus, que vergonha. Eu passei um ano desempregado. Eu digo: meu Deus, que vergonha. Está na casa do meu sogro, sem ganhar salário. Como é que fica? Eu não sei nem se vai abrir a porta para mim. Um dia eu saí com meu filho. Meu filho pediu para comprar um lanche para ele. Eu estava com pouco dinheiro no bolso. Eu peguei o dinheiro, irmãos, eu chorei por dentro. Eu disse: meu Deus, nunca deixe faltar dinheiro para comprar comida para minha família. Quando eu disse isso, irmãos, Deus bradou aqui dentro da minha alma. Deus disse: eu te chamei, eu vou cuidar de você. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida. Já são 32 anos e nunca faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Deus vai cuidar não somente de você. Ele disse ao profeta Isaías: eu cuido desta geração, eu cuido da próxima, da próxima, da próxima, da próxima. Você morre e Deus cuida, você morre e Deus cuida, porque Deus é fiel. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Os homens são separados, irmãos, com buzinas. E estas buzinas aqui, irmãos, não são as buzinas de prata de Números capítulo 10. Essas buzinas são de chifres de carneiro. Eram as buzinas usadas no ano do jubileu. Quando a primeira estrela saía, no sábado, o sacerdote mandava tocar a trombeta no ano do jubileu. O que acontece no jubileu? Quem perdeu as suas terras, as terras eram devolvidas. Se os filhos fossem escravos,
deixavam de ser escravos. Deus estava dizendo para Gideão que a batalha daquele dia não era uma batalha de guerra bélica, mas era uma batalha de uma vitória antecipada. É por isso que quem tem fé recebe as coisas por antecipação. Nós não temos trombeta para tocar hoje, mas nós temos a nossa voz para fazer como Abraão, que olhou para Sara e viu Sara mortificada fisicamente, mas a Bíblia diz que ele não duvida da promessa e deu glória a Deus, porque quem prometeu é maior do que a promessa. Glórias a Jesus. Aleluia. Os homens se espalham. Gideão dá o grito: espada do Senhor. E Gideão quebra-se os cântaros, toca-se as buzinas, e os inimigos, perna, para que te quero? Deixa eu profetizar para você nesta noite que Deus está colocando no meu coração. Alguém pensou, arquitetou, projetou, mas Deus tocou na buzina e colocou alguém desbaratado e não entendeu o que aconteceu, porque foi Deus que está neste negócio. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Eterno, porque Ele está aqui nesta noite. A língua que se levantou em juízo, Deus calou. A ferramenta que foi preparada teve que ser arriada, porque Deus pelejou pela nossa causa. Aleluia, aleluia, aleluia. Peleja não é sua, é de Deus. É que a gente muitas vezes quer tomar a peleja de Deus para nós. A gente faz planos. A gente vai para frente do espelho e treina como é que vai falar. Lê de engano, isso aí não faço não. Deixe Deus pelejar pela sua vida. Deixe Deus fazer. Até hoje Deus não tem lhe abandonado e nem vai te abandonar. Até teus descendentes, Deus já sabe o nome dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus já sabe tudo. Aleluia, 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 aleluia. Davi disse: os meus dias estão no teu livro. Tu sabe todas as coisas. É Deus que sabe a projeção que Deus tem na tua vida. Você nem imagina, e Deus já está dando vitória para você na frente, e o nome dele vai ser glorificado. Nesta noite, no nome de Jesus, existe algo carimbado, registrado por Deus, que você nem sabe, mas Deus está dizendo: eu já sei, eu já sei, eu já sei. Abraão, sai nesta tua fé, não pergunta, não questiona, porque eu vou te mostrar coisas novas e infalíveis. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisamos voltar a contemplar o invisível, irmãos. Que nós contemplávamos mais isso antes. O tempo vai passando e parece que a fé vai se arrefecendo. Mas nesta noite, o Espírito que fala, que revela, ele pede para que nós inflamemos a nossa fé.
Por quê? Porque Deus é um Deus fidelíssimo, que não erra nas suas escolhas, que não erra nos seus projetos, que não erra no seu cuidado. Nosso Deus é um Deus de esperança. E eu falei que esperança não é sedativo para você ficar zen, tranquilão. Não. Esperança é uma injeção de adrenalina para você ficar vivo, para você ficar ativo, para você ficar crendo, para você ficar desperto, para você ficar esperando, para você ficar vislumbrando, para você ficar firme na presença de Deus. É uma esperança de Deus. O escritor traz Gideão agora para exemplificar e mostrar para o povo que nem sempre uma batalha são com armas. A batalha se vence confiando em Deus. Que possamos sair daqui nesta noite, a despeito de tantas coisas contrárias, confusas. Confiemos em Deus. Se você colocar a sua força, se você colocar o seu poder em jogo, Deus vai dizer: tem muita coisa, não precisa disso não aí. Não precisa disso. Você só obedece a minha voz e deixa que eu trabalho com os seus inimigos. Tem muito midianita, irmãos, muito, que já se acamparam, que já fizeram a fogueira, já fizeram o churrasco. Não tem problema. Deus vai mandar um pão de cevada no arraial dos midianitas. E nesta noite, no nome de Jesus, do céu, está vindo um pão de cevada para confundir quem quer a tua derrota. Aleluia, que vai rodar, que vai mostrar algo sobrenatural, para mostrar para você que Deus é Deus que faz confusão no meio do exército dos midianitas. E a confusão veio nesta noite para o meio do exército dos midianitas. Vão ficar confundidos, o pão vai rodar de norte a sul, de leste a oeste, mas o nome do eterno Deus vai bradar na terra. Se prepare que vem tocha, vem buzina, e Deus vai quebrar cântaro, e você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que fez isso. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Amém.